Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar o processo de fabricação ou de usinagem dessa peça. Vai ser uma peça trabalhada dos dois lados e o resultado que se busca é fazer uma espécie daquelas rodas de carruagem que o diferencial era que elas não eram uma peça maciça, tá? Elas eram geralmente feitas de madeira, estrutura aqui mesmo, a parte redonda e tudo mais. E o centro era, digamos assim, eu acho que é raiada. Eu não sei se existe um nome específico para isso, mas eu vou utilizar aqui a expressão raiada. Então, esses raios, por assim dizer, também eram de madeira. Havia algumas composições de peça de metal também, mas a estrutura, por assim dizer, era de madeira mesmo. Beleza? Então, essa é a ideia que se busca aqui. Para isso, eu vou utilizar combinações de processos. Tem o processo de usinagem por relevo 3D, tá? No qual eu estou utilizando uma fresinha ball nose, que é aquela arredondadinha de 3 milímetros. Se utiliza esse tipo de fresa quando se busca uma ênfase maior em curvas, beleza? Então esse centro que tem aqui as partes dos raios, eles são curvos, meio que arredondados, cilíndricos. Então vai dar uma ênfase melhor nesse ponto. E também vou utilizar a fresinha de 2 cortes retos de 2 milímetros, que ela vai ter o intuito de fazer minha marcação referencial, já que eu vou ter que virar essa peça para trabalhar ela do outro lado e concluir o processo. E também ela vai fazer o recorte da parte externa, ou seja, digamos assim, o desprendimento da peça, ou pelo menos metade, tá? Já que o desprendimento total vai acontecer só depois que eu fizer o processo pelo outro lado, beleza? Essa marcação que está aqui a princípio é apenas referência de centro de material, entendeu? Eu sei que eu vou trabalhar do centro da peça para as beiradas, então aqui é só para posicionar a máquina no centro do material. A referência de centralização para depois eu virar essa peça vai ser feito através do programa, tá? Porque eu preciso ter uma referência perfeita de alinhamento. Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma peça que nem essa daqui, ó, uma rodinha que nem essa daqui, que aqui, ó, o seu interior não tem diferença nenhuma, entendeu? Se eu virasse aqui e até mesmo rotacionasse ela uma vez que estivesse pelo centro, não faria diferença. A questão é que essa peça que eu estou fazendo, ela tem esses raios. E se eu, na hora que virar, eu rotacionar um pouquinho, vai dar discordância aqui. Então, a máquina mesmo que vai fazer o ponto referencial. Depois que ela fizer essa marcação, eu furo aqui, até que chegue na mesa, aqui na tábua de sacrifício, e vai ficar como uma referência. Na hora que eu virar, eu fixo com os parafusos por lá. Beleza? Então, a princípio, isso daqui é só uma marcação de divisão de material. Beleza? Aí ela vai fazer a marcação, vai fazer o recorte, viro e repito o processo. Coloco novamente a fresinha ball nose, faço a parte da usinagem e depois concluo o processo. Beleza? Então, eu vou iniciar aí agora. Já está tudo zerado aqui, tá? Entre a substituição de uma fresa e outra, o que precisa zerar novamente é apenas a altura do Z, tá? Já que quando eu substituir aqui, pode dar uma pequena discordância na altura da fresa, entre uma fresa e outra. Mas o ponto referencial de centro aqui, o ponto inicial zero, aqui ó, o ponto zero da máquina, eu coloquei para que ele seja aqui, tá? E com essa fresa, ela está zerada exatamente na superfície do meu material. Só que quando eu troco de fresa, movimento a máquina que eu vou trocar a fresa, na hora de colocar a posição que ela vai ficar ali, pode ser que não seja coincidente com a altura do material. Então eu venho com a máquina e zero novamente apenas o eixo Z na superfície do material. Beleza? Então eu vou iniciar o processo e acompanhe aí, depois que ela concluir, eu faço a outra parte, beleza? O programa que eu utilizei foi o Aspire, beleza? Esse desenho dessa rodinha e tal, o vetor e tudo mais,
foi eu mesmo que fiz, ok? Não baixei nem nada. Eu utilizei lá alguns recursos que tem no Aspire, que dá para você fazer umas coisinhas bem bacanas, processo mais simples de criar a peça 3D e tudo mais. Então utilizei a modelagem do próprio Aspire, beleza? Futuramente eu faço outros vídeos abordando esse assunto. Mas vamos lá. Aqui o primeiro comando que eu vou dar é para a máquina voltar aqui, tá? Que é o comando aqui go to Z, ou vai para o zero, beleza? Que eu tinha estabelecido antes, tá? Após o processo, eu só preciso elevar a máquina a partir do momento que ela concluir, substituir a fresa, zerar a altura do Z e dar continuidade. Então vamos lá. Então, galera, a primeira parte, a parte da, digamos, da usinagem 3D tá feita, beleza? A máquina retornou. Agora eu vou substituir a fresa, tá? Colocar a fresinha de 2 milímetros e zerar novamente a altura. Mas enfim, aí cada um tem que estar atento a como foi feito o processo. Aqui eu defini para que tipo ele fizesse a usinagem dessa peça 1 milímetro abaixo da superfície, como vocês podem ver aqui, ó, e uma diferença aqui na superfície, beleza? Então eu não posso zerar aqui embaixo, ó, vai dar uma diferença de 1 milímetro. Eu tenho que zerar sobre o material. Eu posso utilizar qualquer ponto do material que ainda tenha os 16 milímetros iniciais, beleza? Substituo a fresa, movimento para cá e zero apenas o eixo Z. Beleza? Eu dou o comando volta para o zero, ela vai voltar certinho ali. Beleza? Então tá zerado aqui. Nesse ponto importante, eu vou zerar no programa apenas o eixo Z, tá? Aqui estava dando uma diferença de 2 milímetros em relação a outra fresa, beleza? Então nesse ponto zera apenas o Z. Vou subir e vou dar o comando para ela retornar para o 00. Agora ela vai se posicionar certinho lá no centro. Beleza? Como eu disse, ó, percebe aqui que ela está 1 milímetro. 1 milímetro, eu nem sei se eu mencionei anteriormente 1 centímetro, mas ela está 1 milímetro acima da superfície aqui da peça. É exatamente isso que eu preciso, tá? Então basicamente agora ela vai dar um retoquezinho nesse centro aqui, vai fazer as furações referenciais e vai fazer o, digamos assim, o que fosse o recorte em torno da peça. Beleza? Então vamos lá. Então agora está feito. O que precisa ser feito deste lado está feito. Agora é repetir o processo do outro lado do material. Mais para cá. Então, como eu mencionei, agora o que é importante para mim é esse furo referencial aqui que ela fez, ó. Esse e esse. Na hora que eu virar a peça, eu preciso fixar ela exatamente com essas duas referências. Eu vou pegar a furadeira, concluir aqui até que atravesse o material.